Olá pessoal, aqui é Robson Medeiros. Neste vídeo a gente vai dar continuidade nos estudos do paradigma orientado a objetos, mais especificamente agora na composição de classes de objetos utilizando a linguagem Java. O paradigma de programação orientada a objetos possui alguns conceitos, e entre esses conceitos nós temos o de composição de classes de objetos. Por exemplo, que é o que nós vamos utilizar neste vídeo, é a classe funcionário. Funcionário, ele vai possuir um endereço. Só que o endereço ele possui alguns atributos, como, por exemplo, a rua, o bairro, o número, o CEP, a cidade, o estado ou até mesmo o país. Então, para isso, nós vamos criar uma outra classe, uma classe chamada classe endereço, e fazer com que a classe funcionário seja composta por uma classe endereço. Bom, agora nós vamos abrir nosso projeto banco, onde esse banco possui as classes funcionário e programa. Funcionário está representando um funcionário do banco e a classe programa é uma classe que eu criei para poder instanciar, neste caso, objetos do tipo funcionário. A nossa classe funcionária é bem simples, ela só possui nome e salário como atributos e os métodos acessórios que eu já expliquei no último vídeo. Agora nós vamos criar um outro atributo para esta classe, que será o atributo endereço. Só que endereço não será apenas um atributo simples, vamos dizer assim, de um tipo string. Nós vamos criar uma nova classe chamada endereço, onde esta classe vai possuir os seguintes atributos. Rua, lembrando que, como eu falei no último vídeo, os atributos eles devem ficar privados, por causa do conceito de encapsulamento, que faz nossa classe de objetos ser mais segura. Então, nós temos rua, que é do tipo string. Podemos ter também número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. Então, estes serão os atributos da nossa classe endereço. Vamos agora implementar todos os métodos acessórios, que são os métodos get e set que eu já falei no último vídeo. Uma dica é que nós podemos utilizar uma funcionalidade da IDE Eclipse para criar todos os métodos acessórios dos atributos que a gente tem na classe. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito aqui no meio da classe, depois vamos em Source e, em seguida, Generate Getters and Setters. Com isso, nós vamos selecionar todos os atributos que a gente quer criar os métodos acessórios. Neste caso, vou clicar em todos e Generate. Bom, aqui vocês estão vendo que todos os métodos acessórios para todos os atributos que eu selecionei, no caso aqui foram todos os atributos da classe, foram criados. Além desses métodos e atributos da classe, eu falei no último vídeo que a gente tem também os construtores das classes. Construtor é um método especial que a gente utiliza no momento que a gente vai instanciar um objeto de uma classe. Então vamos criar aqui, nesta classe endereço, um construtor. Com esse construtor, no momento que eu instanciar um objeto dessa classe, eu vou poder passar os valores para todos os atributos deste objeto. A primeira coisa que eu tenho que informar quando eu estou criando um construtor é a sua visibilidade. No caso, é public, porque eu quero que outras classes de objetos consigam acessar esse construtor, consigam instanciar objetos da classe endereço. E o nome do construtor, que é o mesmo nome da classe. Então, endereço, seguido pelos argumentos desse construtor. Esse construtor, eu quero que ele receba os valores para todos os atributos dessa classe. Então, vou ter que receber um valor para rua, então, string rua, para número, int número, complemento,
bairro até CEP. Agora vamos usar esses valores, os valores que estão nesses argumentos. Então, diz, ponto, o atributo rua irá receber o valor da variável do argumento deste construtor rua. E isso a gente vai fazer para todos os outros atributos da classe. Pronto, finalizamos nosso construtor. Além desse construtor, eu vou criar um novo construtor sem o valor para o atributo complemento. Ele vai atribuir os valores desses argumentos para os atributos, para os respectivos atributos. Agora temos dois construtores, um recebendo valores para todos os atributos e um outro recebendo valores para todos os atributos, exceto o atributo complemento. Okay? Com isso, criamos a nossa classe endereço. Não tem mais nada do que fazer nessa classe. Vamos salvá-la e voltar para a classe funcionário. Agora, funcionário, além de ter um nome e um salário, funcionário vai ter também um endereço. Então, também será privado. Endereço vai ser do tipo endereço. E o nome eu vou colocar endereço, o nome do atributo. Está aqui agora o funcionário do banco, né, o funcionário desse projeto banco, ele tem também o atributo endereço, que é do tipo endereço. Agora precisamos criar os métodos acessores para este novo atributo da classe funcionário. Set é void, endereço. Ele vai receber um endereço e vai passar esse endereço recebido para o atributo endereço. E o método get para retornar o endereço do funcionário. Ele retorna um endereço, não recebe nada, só retorna endereço. Agora vamos para o nosso programa. Essa classe aqui foi criada para podermos instanciar os objetos das classes que nós estamos implementando. Usamos no último vídeo ela para instanciar dois objetos do tipo funcionário, onde esses objetos foram atribuídos às variáveis funcionário 1 e funcionário 2. Cada variável recebeu uma instância da classe de objetos funcionário. Mas agora precisamos atribuir a cada funcionário seu endereço. Para isso, nós vamos ter que também instanciar nossos objetos do tipo endereço. Esse objeto vai ser atribuído à variável chamada endereço para o funcionário 1. Que vai receber uma instância do endereço do funcionário. Usando a palavra reservada new, agora vamos chamar o construtor que acabamos de criar. Primeiro é a rua, depois vem o número. Agora vou utilizar o construtor que não tem complemento, então vai ser o bairro do tipo string. Em seguida, cidade, estado,
e o CEP. Bom, instanciamos, com isso, um objeto endereço, já recebendo esses valores aqui para os atributos rua, número, bairro, cidade, estado e CEP. Vamos agora instanciar um outro objeto para o endereço do funcionário 2. Bom, agora sim temos dois objetos que vamos precisar agora passar para os endereços dos dois funcionários que a gente tem instanciados. Set endereço, passando, no caso funcionário 1, será o objeto endereço que está na variável endereço funcionário 1. E para o funcionário 2, vai ser o endereço que está sendo representado pela variável endereço funcionário 2. Então, eu vou imprimir aqui o endereço dos funcionários. Para isso, nós vamos usar o método getEndereço. O getEndereço ele vai me retornar um objeto endereço daquele funcionário. E com esse objeto endereço eu posso acessar todos os métodos públicos deste objeto. Então, no caso aqui, podemos usar a variável funcionário 1. Vamos pegar o endereço deste funcionário e, com esse endereço, com esse objeto endereço, nós podemos acessar todos os seus métodos. Feito isso com o funcionário 1, vamos fazer também para funcionário 2. Agora, para saber se está tudo ok, vamos executar nosso programa. Botão direito em cima da classe que tem o método main, que é esse programa. Run as Java Application. Está aqui nossa saída, a saída do nosso programa. Com isso, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado, mas qualquer dúvida, postem aqui que, assim que possível, estarei respondendo. Um grande abraço e até a próxima.